Olá, Matheus. Seja muito bem-vindo ao LelisCast, um podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. É um prazer ter você aqui conosco, nosso podcast. Também, daqui a pouco, estamos também no YouTube. E para os nossos ouvintes, trabalhei com o Matheus um tempo, um excelente profissional, e agora ele está na área agricultura. Fala um pouquinho, Matheus, do seu histórico profissional, como chegou essa posição aí de estar trabalhando com a agricultura. Fala, Lelis. Cara, primeiramente um prazer falar contigo de novo, cara. Há bastante tempo a gente não conversava, né, cara? Mas Prazerzaço. tempo de pandemia também, todas essas dificuldades aí, mas super bacana, cara. Legal demais falar contigo e falar de um tema que é tão caro para mim, né, cara? Falar de meio ambiente, para mim, é sempre um prazer falar tanto de meio ambiente quanto falar de agricultura. E a verdade é que são temas que a gente vai falar no decorrer do bate-papo aí, né, Lelis? Que eles se entrelaçam, assim, de forma muito consistente. A gente vai aprofundar bastante a respeito disso aí, mas primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, cara, que você está dando pra gente aí. Eu como produtor de conteúdo digital também, né? Tô sempre aí tentando contribuir para a turma aí com o nosso agro aí, cara, levando informação de qualidade para os pequenos produtores, que são um pessoal que é carente de informação técnica de qualidade, sabe, Léo? A sua formação também, você tem a formação agrícola, né? Sou técnico em agropecuária também. Bacana. Então, você estudou um pouquinho e não precisa da gente ir longe para ver a dificuldade que os pequenos produtores enfrentam aí, né? Então, eu como produtor de conteúdo sei o quão difícil é a gente estar nessa lida de gravação. Então, sei que muitas das vezes a gente fica até desmotivado no início, né, Lelis? Que a gente não consegue ter muita visualização, mas é um trabalho árduo de formiguinha, cara. Mas é importante que, às vezes, uma pessoa que a gente consegue levar um pouquinho daquela ideia nossa ali, acaba enaltecendo muito o trabalho da gente, né? Eu imagino que isso deva acontecer contigo também, acontece muito comigo aqui, pequenos agricultores me mandando um WhatsApp, assim, porra, rapaz, uma dica que você me deu aqui me ajudou muito. Então, isso aí pra gente contribui muito, e não contribui só na agricultura, tá, Lélis? Isso aí contribui ambientalmente também, que é um uso muito mais eficiente de recurso. Então, conhecimento técnico, independente de qual área, né, Lélis, faz toda a diferença. Então, eu queria te agradecer, né? Acabou que eu já tô falando demais. Aí, se você não me frear, não pode falar não, hein? Mas a verdade, Lélis, é agradecer, cara, te parabenizar pela iniciativa, porque eu sei o quanto é difícil a gente produzir conteúdo digital aí. Você está depois do seu horário de trabalho, fazendo a sua parte ambiental, né, cara? Então, eu preciso parabenizar a sua atitude também e a dedicação, cara. Isso aí é muito nobre. E os meus parabéns aí e muito obrigado pelo convite, cara. Bom, eu estou muito feliz, viu, Matheus, estar você aqui, para os nossos ouvintes aí do podcast. Estamos convidando alguns especialistas em meio ambiente, e o Matheus, ele aceitou de pronto. Então, muito obrigado, Matheus, por estar aqui com a gente no podcast. Nossos ouvintes aí vão ter excelentes conteúdos de uma pessoa, de um profissional que trabalha com o meio ambiente, né, Matheus? Você não deixou o meio ambiente para trás. Muito mais até na prática, né? E agora está produzindo. Você falou em produzir conteúdo, está produzindo alimento em conteúdo digital e compartilhando seu conhecimento. Isso é fundamental e é fenomenal, cara. Parabéns também para você. É nobre, né, cara? É legal demais, enaltece a gente, né, cara? Isso aí, às vezes a gente fica até meio sem palavra como que a gente expressa isso aí direitinho, que é só quando a gente recebe um agradecimento de alguém que a gente ajudou, que a gente entende a importância que a gente tem de um único vídeo, de uma única informação, Léo. Isso aí é muito bacana, muito interessante. Legal. E aí, para os nossos ouvintes também, eu já até acessei lá o canal do Matheus. O Matheus trabalha repassando e compartilhando informações com o produtor. O seu canal é de produtor para produtor, né, Matheus? Isso aí. É um canal com foco na produção de cubitáceas, né, Léo? Cubitáceas, para os ouvintes aí que não conhecem, é uma família
das plantas aí, na verdade, para ser mais grosseiro, assim, para tentar falar para todo mundo, tá, Lelis? Para a gente não entrar numa parte muito técnica, mas é uma classe aí de plantas aí que a gente chama de cucurbitáceas, que se enquadra abóbora, melancia, pepino, melão. Então, é uma família das plantas aí. E, na verdade, eu acabei me tornando um especialista aí na produção de cucurbitáceas aí, aprendendo no dia a dia aí, e a gente acaba levando um pouquinho dessa informação, desse pouquinho que a gente sabe, e a gente acaba levando para a turma que está no dia a dia do campo aí, sempre com aquela pegada ambiental, né, Lelis? Porque tem que ser. Eu achei muito interessante a hora que você me convidou, cara, que eu achei que fazia muito sentido. Eu falei, poxa, que legal o convite do Lelis, porque a gente tem muita coisa para desmistificar, Lelis, com relação ao agricultor e meio ambiente. A gente vê muito na mídia aí uma associação indevida, Lelis, como o agricultor não sendo uma pessoa ambientalmente responsável. A gente tem que desmistificar isso aí, porque isso aí é uma grande falácia. Isso aí a gente tem que estar muito atento quanto a isso aí. E é algo que eu quero discutir contigo a respeito disso também, porque a verdade, cara, que independente da gente ter uma série de defeitos e ter um monte de coisas que a gente sabe que a gente precisa correr atrás e melhorar, a gente não pode ficar nessa síndrome do patinho feio, achando que a agricultura brasileira não é sustentável. Muito pelo contrário, a agricultura nacional hoje é uma das referências mundiais quando a gente fala de meio ambiente e agricultura. É a responsabilidade, né? Para os nossos ouvintes aqui, a gente está falando de agricultura, meio ambiente, já vou logo entrar nessa questão, Matheus. Para os ouvintes que não conhecem, ou que seria interessante que prestarem atenção no que a gente vai falar, a questão das embalagens de agrotóxicos, né, Matheus? A responsabilidade ambiental do agricultor é muito grande. E o Brasil é referência nessa questão das embalagens, né, do IPEF. Assim, a logística reversa é perfeita. E se eu não estiver enganado, Matheus, você pode me corrigir, parece que a melhor logística reversa é essa das embalagens, que há muitos anos, acho que desde 1999, parece, já foi implantada, onde os agricultores recebem do produtor a embalagem do agrotóxico, trabalham, utilizam, e como é que eu poderia dizer? As empresas, né, as indústrias que produzem o herbicida, o fungicida e assim por diante, montaram pontos de coletas, né, Matheus? Para você ver o quanto a agricultura já vem... E funciona muito bem, tá, Lelis? Funciona, é espetacular. Então, a pessoa às vezes não fica, talvez, mistificando a agricultura, que degrada, não é bem assim não, porque se eles não trabalharem correto, é prejuízo para eles próprios. O Lelis, perfeita a sua consideração, cara, e me permita até fazer um adendozinho, cara, na sua colocação, porque ela é muito pertinente, tá? Quando a gente está falando só da embalagem de agrotóxicos, quando a gente fala... Isso é uma pontinha ali de um dos processos que são todos muito bem feitos na agricultura. Tem agricultor, tem produtor que não faz tríplice lavagem? Tem, cara, eu sei que tem. A gente tem pontos. Assim como a gente tem em todas as áreas, a gente tem pessoas que ainda precisam entrar... Como é que eu vou falar? Assimilar melhor essa cultura ambiental. A gente tem, mas a verdade é que não são a maioria dos produtores. E a gente não pode deixar vazar uma informação, passar uma informação, e como isso aí representasse a totalidade da agricultura nacional, uma vez que isso não é uma verdade. Inclusive. E a gente não tiver o cuidado, né, Matheus, para falar sobre isso e tá bem claro, assim, a mídia acaba que divulga positivamente isso, que o grande produtor, né, Matheus, ele não produz o alimento que vai para nossa mesa, não. Assim, a gente não tem nada contra quem produz soja, faz parte, movimenta, né, as empresas de transporte, empresas de marketing e tudo, mas quem produz o alimento que vai para a minha mesa são vocês, né? Se é que você se permite falar isso, pequeno agricultor, né, Matheus? Isso. É interessante a gente falar, eu já até abordei alguns vídeos, Lelis, no meu canal, onde eu falo um pouquinho a respeito disso aí. A gente tem dois grandes grupos no agro, tá? Que são os grandes produtores de escala e commodity,
E você tem um outro grande grupo, que ele é muito maior em número de agricultores. Não sei se consegue me ouvir aí? Estou ouvindo bem. O primeiro grupo, que são os produtores de grande escala, e temos o segundo grupo, que é um grupo enorme de pequenos produtores ali, que trabalham com produções diferentes. Mas o que eu quero destacar, Lelis, que isso aqui é muito importante, eu tenho batido muito no meu canal, para falar a respeito disso, cara. O agro, ele é um só, tá, Lelis? Embora a gente tenha a turma da soja, a turma do milho, a turma do grão, a turma do algodão, a turma do café, produzindo em alta escala, exportando e arrastando o PIB do país, e essa que é a turma que está fazendo a economia do país rodar mesmo em um momento de pandemia, a gente não pode tratar esse pessoal como se esse pessoal fosse do mal, não. Muito pelo contrário, cara. Esse pessoal, eles têm um investimento muito pesado, tanto na questão ambiental, eles têm um investimento muito pesado na questão social também, eles trabalham a parte social. Muitas das vezes é muito fácil para a gente chegar e denegrir a imagem do pessoal, como se o pessoal fosse do mal. E não é bem isso, não, cara. Muito pelo contrário. Nós, como os pequenos produtores, a gente tem que se espelhar nessa turma que ficou grande e utilizar os processos deles para que a gente consiga melhorar os nossos. Se a gente for olhar hoje, essa agricultura que que o mundo inteiro aplaude entre aspas, né? Que a gente tem essa questão estratégica comercial aí, que se fala mal da agricultura nacional, mas a verdade é que hoje, se você for procurar entender um pouquinho mais aprofundado no assunto, você vai estar cheio de pesquisador de fora vindo para aprender como é que se produz em escala no Brasil. Imagina. Então, esse é que é o detalhe. A gente tem que aprender com essa turma, que são os primos ricos lá, os grandes produtores, e eles estão abertos, tá, Lelis? Eles estão abertos a conversar com o pequeno. Não precisa de achar que não é bem assim, não, porque eles estão abertos. Às vezes não tem a abertura que a gente deveria, porque o pequeno produtor ele fica disperso. Eles não tem uma... Como que eu vou falar? Não é nem uma liderança, porque eu acho que não seria a palavra liderança, mas você tem agricultores dispersos ali. Como que você leva conhecimento para uma turma que está tão dispersa, cada um numa fazenda, cada um numa roça? Então, é uma das grandes dificuldades que a gente tem aí dos pequenos produtores. Está todo mundo disperso, cada um produzindo a sua roça, e a turma do agro de grande escala, eles centralizaram no Centro-Oeste, agora na região do Tocantins, Matopiba, com grandes áreas, né, Lelis? Sei. E muito tecnificados, cara. Pessoal muito bom tecnicamente. Os engenheiros mais casca-grossa, obviamente tem uma turma brilhante na Embrapa, tá? Uma turma brilhante, que foi essa turma que desenvolveu a parte da agricultura de larga escala, foi a turma da Embrapa, com investimento nacional na década de 70, 60 para 70, porque essas áreas, como você como técnico agrícola, você sabe muito bem, eram áreas praticamente improdutivas por questões de solo. E Isso. a gente transformou essas áreas em áreas extremamente produtivas. Eu trabalhei um tempo com estudantes de pós-graduação, então falar de agricultura e de tecnologia, eu lembro da época que a soja tinha um gosto adstringente, né? E aí os pesquisadores foram tirando, e hoje quase tudo tem aquela lecetina de soja, quase todos os alimentos. Matheus, mas é isso, essa função sua de um olhar ambiental, e então quer dizer que você não está vendo tanta diferença, né? Assim, você que é uma pessoa da área de ambiente, que trabalhou se a gente pode citar aqui, não acho que não tem problema, você trabalhou numa ferrovia, né? E você agora está na área de agricultura, você teve esse feeling aí, poxa, eu vou mudar, eu vou para a agricultura, vou plantar. Eu já vi o seu histórico aqui, era coisa de família, você tinha vontade de voltar para isso. Você não está vendo tanta diferença de falta de cuidados ambientais, né? Que você talvez, ou alguma pessoa pode ser que imagina, né? Assim, você está utilizando todos os dias o seu conhecimento com o meio ambiente, né, Matheus? Você não foi aí para ensinar sobre o meio ambiente, né? Na verdade, essa pergunta sua é muito bem colocada pelo seguinte: o que acontece? Quando eu saí
eu estava trabalhando exclusivamente de forma dedicada, né, na parte ambiental. Isso. Eu imaginei assim, pô, agora eu vou para a roça, vou conseguir implantar um monte de coisas ambientalmente legais, e de fato a gente acabou implantando, a gente acabou fazendo uma das primeiras fazendas de produção de cucurbitaceas integradas com plantios nobres aqui no norte de Minas, um dos primeiros projetos aí, trabalhando com cultivo consorciado, né, cara? Que olha para você ver, olha que legal, um pequeno produtor trabalhando com plantios consorciados, cara. Isso legal. É meio ambiente na veia. Isso, então, com certeza. Embora olha para você ver, embora a gente... Eu, quando saí da empresa, da parte ambiental, que eu trabalhava dedicado na ambiental, para ir para o agro, eu imaginei que eu assim, não, agora eu vou implantar um monte de coisa ambiental. Aí quando eu caí para dentro do agro de verdade, eu já vi que a turma já estava fazendo, eu não estava fazendo nada de novo. De novo, entendi. Então... legal demais. Isso é uma coisa que é bacana, Léo, que é legal a gente falar isso aqui do ponto de vista do agricultor, porque às vezes a pessoa que está vendo de fora, o seu público, que é um público mais ambientalista, né? Isso. Tem bastante gente que curte a parada do meio ambiente. É legal a gente ter esse contraponto e não ficar vendo só as matérias, só o que está falando o Greenpeace, só o que está falando... Não que não tô difamando, não. Esse pessoal faz importante. Um papel super... Tem que estar lá, tem que estar fazendo bagunçamento para a turma não desmatar, não errar a mão no desmatamento. Isso. Mas a gente não pode deixar que essa imagem fica sendo do agricultor. Se tem alguém que está fazendo isso lá, não é o agricultor. Não adianta. É algum grileiro, é gente que tem que ser presa, é gente que tem que ser ambientalmente, tem que ser responsabilizado pelo crime que está executando. Mas não é o agricultor. A gente não pode deixar ir para fora, Léo, a imagem de que isso está sendo feito pela agricultura. Porque o que acontece? Comercialmente, para a gente, como brasileiro, isso é muito ruim para a gente, porque, como eu disse um pouquinho antes ali no início do nosso podcast aqui, cara, é o seguinte, o nosso agro, ele é referência em sustentabilidade. Se você pesquisar e aprofundar o assunto, tem até alguns dados, se você quiser, depois eu posso te passar aqui, que eu acho que é legal a gente falar para todo mundo aí. Legal. Sim. Mas o nosso agro, ele é referência em meio ambiente, ele é referência em sustentabilidade, mesmo com todos os defeitos dele. Se a gente está falando que o nosso agro é ruim, experimenta aí lá para você ver o agro da Europa. Entendi. Se tem floresta lá mais, experimenta para você ver o agro dos Estados Unidos, para você ver se tem florestas, quanto a gente tem aqui. A gente tem o Código Florestal nosso, cara, é o mais restritivo do planeta. Isso. E o agricultor tira de letra. A gente não faz. Então, vamos extrapolar um pouquinho assim, se a gente imaginar se fosse uma empresa, cara, uma indústria. Todo produtor, ele tem no mínimo 25% da área dele de preservação. Já pensou? Já pensou? Não é um dado que a gente tem que apresentar isso aí, cara. A gente precisa apresentar o nosso lado por esta ótica. Não só pela ótica do desmatamento na Amazônia, é para plantar soja, é para criar boi, é para não sei o quê. Poxa, a gente não pode ser tão... Como que eu vou falar, cara? Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra mais correta. Tão inocente de acreditar que tudo é tão ruim assim. Não pode. E assim, do mesmo jeito que hoje as informações estão fáceis para o lado do mal, para desinformação do ouvinte, quem está lendo notícias no YouTube, nas redes sociais, também leva para o bem. E a agricultura, ela é, assim, falando de tecnicamente, só de você trabalhar tecnicamente, de você produzir mais por hectare, é sustentabilidade. Por que não, né, Matheus? Você usa menos terra, produz mais. Sem dizer aí, falando aí, Matheus, de preservação ambiental, sem dizer, né, que o mesmo pequeno produtor, que quer que seja, precisa de financiamento muitas das vezes. E como é que ele não financia se não tiver o CAR? Fala para nós aí o que é o CAR, Matheus. Exato. Exatamente. Você não é? São uma série de regras ambientais que elas não estão para ser problema para a gente, tá, Lélis? A gente, como agricultor,
tem que ter isso muito claro também. São importantes todas essas ações. O que a gente tem que começar a tomar muito cuidado, e vou defender mais uma vez aqui, em épocas de redes sociais, Les, a gente tem que tomar muito cuidado com esses algoritmos para a gente não acabar entrando dentro de algumas bolhas que não é interessante, que só faz com que como que eu vou dizer, como que não é o... Desinformação, né, Matheus? Exatamente, mas não só nem só a desinformação, é que a gente perca o poder do diálogo. Porque okay. Quando a gente conversa com um ambientalista, um agricultor, quando a gente chama essa turma para conversar, em vez da gente levantar os muros que as redes sociais fortificam, porque se você for prestar bem atenção de praticamente todos os algoritmos que a gente tem hoje, se você gosta de meio ambiente, você só vai ver a turma que fala de meio ambiente. Então, é importante a gente estar com o diálogo sempre aberto, cara. Ver os dois lados, cara. Porque, se você for pensar bem, não faz sentido algum, Lélio, um agricultor não cuidar do meio ambiente. Porque cuidar do meio ambiente é ele cuidar da fazenda dele a longo prazo. Ele cuidar da própria produtividade dele ao longo prazo. Então, quando o agricultor, como que eu vou dizer, se ele despreza essa questão ambiental, volta para ele muito rápido, ele é o primeiro a sentir. E eu vou te explicar tecnicamente aqui, cara, condições de temperatura, 3, 4 graus, interferem diretamente na produtividade da lavoura, dependendo do estágio fenológico da planta. Então, são detalhes que todas essas alterações de ciclos, essa parte de as intervenções humanas aí na questão no planeta, a gente não tem a menor sombra de dúvidas que elas impactam diretamente o planeta. E já está impactando a agricultura, tá, Lélis? Quando eu tive um evento de uma gigante multinacional, aí, a líder no segmento aí de agricultura, líder mundial, há uns 15 dias, cara, eu tive o prazer de ver o pessoal só fera. Tinham 1.200 pessoas reunidas em Campinas há uns 15 dias atrás nesse evento, onde que 40% da área plantada do Brasil, 40% da área plantada estava toda reunida. Sabe o que foi mais discutido, Lélis, nesse evento? Não. Sustentabilidade. Entendi. Segurança alimentar e logística. Olha só. O que foi mais falado lá. Sustentabilidade foi o que mais se falou. Sabe por quê, Lélis? Isso é muito interessante, que às vezes muita gente pode não ter noção disso aqui. Os impactos das mudanças climáticas na agricultura já está chegando. Não está longe, não. A gente já está percebendo isso aqui. Então, estamos correndo contra o tempo, né, Matheus? E isso, essas alterações climáticas aí impactam diretamente o nosso dia a dia no campo, porque a nossa indústria é a céu aberto. Faça sol, faça chuva, a gente tem que estar lá plantando. Se der granizo, a gente perde a roça. Excesso de frio, você perde a roça. Então, impacta diretamente nós produtores, tá? E um detalhe que é interessante é o seguinte, tá, Léo? Você lembra que eu falei que a gente tinha 2 grandes grupos no agro? O grupo da grande escala. Isso. E o grande dos pequenos produtores. Pequenos produtores estão ali produzindo a comida aí que você falou, a que chega no dia a dia ali, ó, que não é aquela comida de escala, produzindo abóbora, melancia, batata, feijão. Então, tem essa turma. E quando a turma do agro de grande escala já está muito preocupada. Nós, pequenos produtores, que é o segundo grupo, já está sofrendo, mas ainda não está percebendo o que está acontecendo. Isso aí é um detalhe que a gente tem que estar muito atento, e é papel nosso de divulgar, tá sempre falando isso aí nos nossos meios de divulgação, cara. Mateus, então, essa turma do agro já está ligeira. Já está sentindo, já estão todos preocupados, né, Matheus, com isso. Exatamente, estão preocupados. E a responsabilidade de quem está na área agrária, na roça, é grandiosa, né? Assim, tudo bem, né? Que
a manutenção da preservação ambiental começa por ele ali, a gente entende a responsabilidade ambiental, porque ele tem que plantar em nível, porque se ele não plantar em nível é ruim para ele, como a gente estava falando, né? Poxa, vai perder o solo se não plantar em nível. Se ele não proteger a sua mata ciliar, a sua nascente, vai ser... E os agricultores já sabem disso. E outra coisa, não adianta, isso aí é aquela história, né, Matheus? Você lembra muito disso quando você estava mais focado no dia a dia ambiental, né? Você tem que pensar global e agir local, porque duas terras, um do lado da outra, se um não preservar, prejudica o outro, pequeno como grande. Então, desde o pequeno produtor até dos grandes produtores, todos têm que caminhar no mesmo sentido, que é sustentabilidade, que é preservação ambiental, né? Que é trabalhar a terra fazendo a rotação de culturas. Você estava falando aí de plantar, como é que você falou mesmo? Plantar em consórcio. Plantio consociado. Que aí você evita... Um outro dado que é bacana, Lézio, a gente é referência mundial em ILPF, cara. E ILPF, para quem não conhece, é a integração de pecuária, lavoura e floresta, cara. Perfeito. Então, é um outro pontaço de atenção que a gente tem que destacar e muitas das vezes a gente não fala. A gente é referência em plantio direto. A gente desenvolveu, cara, a tecnologia de plantio direto. Você quer uma técnica que contribui mais para a gente fortalecer o nosso solo, tanto as questões físicas, questões biológicas, questões químicas do solo, cara. A gente é tudo condicionamento ali que é muito importante a gente destacar o seguinte, tá, Lézio? Eu acho que agora eu cheguei no ponto que eu queria destacar contigo, que a gente começou a falar lá no início, cara, que aqui, às vezes eu até me empolgo, você me freia aí, tá? Porque isso aqui é interessante. Não, tá ótimo o bate-papo aqui, cara. Ô, Lézio, quando essa questão do plantio direto mesmo, é muito importante a gente falar, e não é falar por demagogia, não, porque quando o produtor rural está cuidando de meio ambiente, ele está cuidando literalmente da produção dele, ele está cuidando da produtividade dele, da lavoura dele. Ele não se desenvolveu, a tecnologia do plantio direto, por exemplo, ela não foi desenvolvida para o meio ambiente. A parte ambiental ela é secundária, apesar de ser extremamente vantajosa, você entendeu? Porque Entendi. O agricultor, para ele ser mais competitivo, ele percebeu que quando ele cuida do solo dele, ele tem muito mais produtividade, muito mais rentabilidade na lavoura. Então, é nessas horas que a gente vê, que a gente faz, o agricultor ele não cuida de meio ambiente para cuidar do meio ambiente, ele cuida do negócio dele. Quando ele cuida do negócio dele, ele cuida do meio ambiente como uma ação secundária. Então, isso é muito importante, porque aí a gente sai daquela coisa que a gente via muito antigamente, Lézio, se falava muito em meio ambiente, se fazia muito pouco. No agro, cara, se você entrar para dentro e for conhecer, vê que desde sempre se fazia muito e se falava pouco. Verdade. Isso é o que eu percebi depois que eu entrei para entender um pouco mais do que eu hago. Não, é muito legal. E aí, os nossos ouvintes, nós estamos aqui falando sobre agricultura, meio ambiente. Aí nós temos o nosso convidado, Matheus, que ele é uma pessoa do meio ambiente, hoje ele está na agricultura, então ele está vendo os dois lados, tem essa interpretação dele, tem esse jeito fácil de falar com os ouvintes aí, e que com certeza nós estamos gostando, Matheus. E quais são, Matheus, os desafios aí do seu dia a dia? Falando de você como agricultor, você tem passado por seca, a gente sabe aqui, você comentou há pouco, né, no particular, que você está aqui. Para os nossos ouvintes, né, nosso podcast ele roda o mundo, né? Tem pessoas nos Estados Unidos que ouvem um podcast, no Brasil. Eu já estava reparando aí que realmente nós temos ouvintes aí em todo lado. E nós estamos em Montes Claros, região norte de Minas, e o Matheus está aqui perto, né, Matheus? Você tem algum problema ambiental com falta d'água? Alguns impactos ambientais aí, falando de... Lézio, é legal você falar um pouquinho disso, que a gente acaba falando um pouquinho dos desafios que a gente tem na agricultura, né? Isso. Os desafios são desafios sem precedentes, tá, Lézio? Porque, por exemplo, a otimização de todos os recursos da agricultura... Matheus, só um minutinho, porque nosso podcast ele tem um tempo limitado aqui, inclusive pela plataforma Zoom.
A gente já está caminhando para o nosso finalmente, Matheus. Dá para gravar mais um episódio, hein? Tem pano pra manga. Se quiser, ele pode fazer mais um, sim. Aí, só para fechar, tem mais quantos minutinhos aí, Léo? Uns 5 minutinhos? 3? Eu acho que faltam uns 10 minutos. A gente falou uns 30 minutos já aqui no nosso podcast. Não. Tranquilo, mas vamos só falar um pouquinho dessa questão dos desafios da agricultura. Léo, os desafios são imensos e sem precedentes, tá? Porque eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia aqui, mas eu acho que mais legal do que a gente falar do dia a dia do Matheus, a gente falar dos desafios que a gente tem para a agricultura como um todo, olhar isso aí um pouco mais globalmente. Eu acho que é aquilo que você falou, a gente tem que agir localmente, mas a gente precisa ter um olhar mais global. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de um negócio que talvez seja um dos itens mais importantes aí para a humanidade, cara. A gente está falando de alimento chegar na mesa das pessoas. E um dado que é interessante que você falou aí com relação às dificuldades, Léo, a utilização dos recursos, a otimização dos recursos, ela tem sido cada vez mais precisa, porque a gente tem focado e direcionado os nossos esforços para trabalhar cada vez mais com aquilo que a gente chama de agricultura de precisão. Aquela agricultura que a gente fazia no passado, de fazer utilizações inadequadas, tanto de insumos, quando eu falo insumos, eu estou falando de defensivos agrícolas, eu estou falando de adubos químicos. Então, uma série de insumos, aqueles tipos de condução agrícola, ela já não faz mais sentido, o mercado já não permite isso mais. E vou te explicar o porquê. É o seguinte, os custos vão só se elevando, tá, Leles? Custos cada vez mais altos, mão de obra cada vez mais difícil de encontrar no campo, que isso aí é um super desafio, tá, Leles? Porque já não se faz mais gente que queira trabalhar com enxada. A turma vai graças a Deus, né? A turma vai estudando, vai buscando informação. Então, a mão de obra ela vai ficando cada vez mais capacitada, ou pelo menos deveria, né? Às vezes não está da forma que a gente gostaria, mas pelo menos deveria. Então, tendo essa questão de mão de obra, a gente tem um gargalo imenso aí quando a gente está falando do agro da grande escala, aí, que é com relação à logística, que você está diretamente ligado que essa turma aí não é aceitável. Um país que está se propondo a ser o celeiro do mundo na produção de alimentos do mundo, só um minutinho aqui. A cada 3 sacos de soja, 2 a gente gastar com a logística. Não pode. Não faz o menor sentido. Assim como a gente tem também um outro ponto que é importante, que a gente precisa desenvolver dentro do agro também. Não adianta a gente ficar só exportando commodity, porque a gente não vai fazer um país rico, Leles, só com exportação de commodity. A gente precisa começar a nos industrializar novamente. E se a gente quiser ser uma economia realmente grande, a gente não pode ficar só produzindo. A gente não vai enriquecer o país produzindo milho, soja e grão. A turma já está ciente com relação a isso aí também. Então, é muito importante. A gente tem uma série de frentes aí. Mas o desafio que eu queria deixar como mais importante, Leles, é o seguinte, cara, que eu não poderia deixar de citar esses dados. De acordo com a FAO, cara, hoje, você sabia que a gente tem 2 bilhões, de pessoas no mundo sofrendo em algum nível de insegurança alimentar, faltando... Perfeito. É praticamente um absurdo. Então, a gente tem um desafio sem precedente, uma vez que a população nossa, daqui a pouco tempo, a gente já está estimando ela em 10 bi, cara. Então, é muita gente para a gente alimentar, a gente precisa cuidar da questão ambiental, a gente precisa ser melhor produtivo, a gente precisa ser cada vez mais produtivo. Então, é um desafio tremendo. Grandioso. Da conversa aí para a gente falar aí, talvez, quase que um seminário aí, meu amigo. Aquela questão, né? O ISD, né? O social, o ambiental, o econômico. A agricultura é isso.
tem que unir tudo, né? Técnica, produtividade por área, proteger o meio ambiente, porque é norma ambiental, porque é preciso, porque senão o investidor não compra. E a cada dia mais, vocês agricultores são mais responsáveis pelo mundo, por essa questão que você falou alimentar. O mundo está crescendo, aumentando, e a cada dia, por responsabilidade social também, vocês precisam ser mais técnicos e produzir a cada dia mais. Olha o desafio, Matheus. É enorme, é um desafio sem precedente, tá? Porque como eu te falei um pouquinho aí atrás, os custos vão subindo cada vez mais, sempre onerando. Então, o produtor, que eu queria destacar e deixar claro para todo mundo, assim, às vezes é muito fácil você ver uma pessoa e falar assim, o cara usa agrotóxico, cara, ele precisa usar esses defensivos. Tem alguns manejos, a gente tem algumas frentes de trabalho também, que a turma vai procurando trabalhar com produtos menos agressivos, produtos biológicos, mas isso não acontece da noite para o dia. A gente não pode simplesmente cortar hoje e falar assim, nós não vamos usar mais glifosato, nós não vamos usar mais 2,4-D. Não, a gente não pode se dar o luxo de fazer uma coisa dessa. Se a gente faz um negócio desse, Ledes, a gente está enfiando milhões de pessoas a morrer de fome. Então, a gente tem que entender em qual contexto a gente está inserido. É isso aí, Matheus. E vocês, agricultores, né, não tem saída. Eu acho que fica aqui para os nossos ouvintes esse recado. Não tem saída. Tem que tecnificar. É preciso utilizar máquinas, né, utilizar herbicida, fungicida, é claro, com responsabilidade ambiental, até porque é caro. Então tem que tomar cuidado. Matheus, nós estamos no nosso caminhando para os 2 minutinhos final do nosso podcast. Se quiser deixar um recado, é importante que você deixe um recado aí para os pequenos, os profissionais que estão iniciando carreira, tanto ambiental quanto na agricultura. E já fica aqui também o meu agradecimento mais uma vez por você ter participado, dispor seu tempo. Eu sei que você está aí na roça, na fazenda aí, com toda a dificuldade digital. Muito obrigado, Matheus. Ô Léo, é uma satisfação falar contigo mais uma vez, cara. Queria te parabenizar mais uma vez pela não é nem pela coragem, né, cara? É pela dedicação, né, cara? Pelo empenho da gente estar sempre parando as atividades da gente aí, tá largando depois do seu serviço e tá preocupado em bater esse papo, que é legal eu poder falar um pouquinho aí da nossa percepção, falar de meio ambiente para toda essa turma. Então é mais agradecer mesmo, e precisando da gente, a gente está sempre à disposição, meu amigo. Estamos sempre à disposição para a gente poder ter um papo e sempre conversar. Muito obrigado. E aí, os nossos ouvintes, encerramos aqui o nosso podcast com o Matheus, da área ambiental, também um agricultor, tem um canal do podcast. Eu vou deixar no resumo aqui do nosso podcast o link para vocês acessarem e curtirem, que a gente pede que vocês façam isso. Para o bem do planeta, para que o conhecimento chegue a maior número de pessoas. Se você gostou do bate-papo, compartilhe, curte e nos ajude, né, Matheus, a divulgar as questões ambientais aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, Matheus. Valeu, tudo de bom. Um abraço, Matheus. Tchau, tchau. Falou, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau.